Agora, é uma explosão e tanto, os relatos são controversos, há controvérsias em relação aos relatos, naturalmente, em função, muitas vezes, da questão de propaganda ou de interesses políticos, né, subjacentes, mas se eu tivesse que apostar, né, e aqui eu não estou dizendo que eu esteja certo, mas eu não acredito em acidente, não. Eu, a priori, não acredito. O local da explosão, Matheus, é numa região a nordeste de Moscou, tá? No Oblast de Moscou, e quem naturalmente está tratando, inclusive dos relatos, a agência TASS, que é uma agência que eu considero que, em relação à veiculação de informações do lado russo, ela tenha uma certa credibilidade, até por se tratar de uma agência semi-oficial, ela trouxe a informação do governador, que tem 9 pessoas desaparecidas, que tem aproximadamente cerca de 70 pessoas procuraram socorro, cerca de 30 permanecem internadas, então foi um negócio bastante grande. Eu apostaria que foi ataque, viu, Paulo Henrique? Eu também apostaria que foi ataque. E, nesse sentido, eu acho que aí, politicamente, é o que nos interessa na análise, não é? Politicamente, gera uma perspectiva de um grau de represália bastante expressivo. Durante o dia, a gente muitas vezes assistiu aí alarmes aéreos em várias regiões da Ucrânia, os MiG-31 nos céus, vários relatos de ataques com Kinzhaus também durante todo o dia de hoje, o que... Não, Alex Ferreira, aparentemente há mortos, sim, tá? Aparentemente, sim, Tomás Bonetti, a agência TASS é uma agência semi-oficial russa. Aparentemente há mortos, porque a informação que a gente tem é que pelo menos 9 pessoas estariam desaparecidas, e o próprio governador de Moscou, ele conta com a possibilidade de que, eventualmente, possam existir mais pessoas soterradas, tá? Sob os escombros. Então, não foi uma situação menor. O Antônio Muniz Gomes está trazendo aqui sabotagem com C4, pode ser, tá? A gente não consegue, pelo menos não há nenhuma imagem que determine que tenha ocorrido um ataque de drones. Quando o governador de Moscou foi inquirido, perguntaram ao governador de Moscou se foi ou não um drone, ele disse que não tinha condição de dar esse tipo de resposta. O que ele diz, assim, em termos preliminares, é que ali funciona uma fábrica de fogos de artifício e que o governo de Moscou conta com a primeira possibilidade de que ali tenha ocorrido algum tipo de acidente. Eles abriram investigações, diz que vão investigar o que aconteceu. Há uma versão também, que dentre as versões conflitantes, de que aquela região do galpão tivesse alguns sublocatários e que dentre esses sublocatários poderia estar algum tipo de empresa que estivesse fazendo armazenamento de material perigoso, né? Mas na esfera dessa história aí de pirotecnia. Eu, aparentemente, não estou dizendo que não funcionava ali uma fábrica de fogos de artifício, mas pelo fato do passado recente haver aí essa relação de uma fábrica que é fornecedora do exército russo, de uma fábrica, muito provavelmente, de lentes e, eventualmente, até de munições. Aí entra nessa seara das múltiplas versões conflitantes, né? Das múltiplas versões conflitantes. Kenny, muito obrigado pelo super sticker ou super chat, né? E há muito que se pensar em relação... Sim, Marcelo, interessante seu comentário. Eu já passei por isso. Boa noite ao Marcelo Deodato. Eles aqui têm outro vídeo de uma explosão em uma área de manutenção de veículos militares. Confere, em Stavropol, né, há uma imagem ali onde muito provavelmente sejam locais de manutenção de tanques. Durante o dia, ocorreram vários ataques russos contra a Ucrânia também. Me parece que, pelo que a gente consegue depreender, são ataques contra as linhas ou contra as retaguardas ucranianas, onde os ucranianos muito provavelmente também têm os seus paióis, têm aí a retaguarda que pode estar fornecendo algum tipo de capacidade nesta contraofensiva, que já dura mais de 2 meses e, efetivamente, em termos de ganhos territoriais, conquistou muito pouco, né? Então, eu quero dizer para vocês que me parece, nesse momento e nesse contexto, que as condições políticas para o acirramento do conflito, elas estão dia a dia sendo consolidadas. Ninguém imaginaria que isso poderia acontecer numa situação de desescalar do conflito. A conferência de paz que aconteceu na Arábia Saudita sem, como disse o governo brasileiro, sem o noivo, né? Sem o noivo ou a noiva, sem a Rússia,
ela avança de alguma forma em relação à construção de algumas premissas para a busca de um diálogo, mas, em termos concretos, me parece que nenhuma das partes está interessada em desenvolver ou aprofundar esse diálogo para que ele seja frutífero. Não é? Talvez no início do conflito houvesse essa disposição em função do que parecia que iria ocorrer, não é? Mas os primeiros contatos foram feitos, inclusive, em Belarus, não é? Mas a coisa acabou não progredindo e, nesse momento, me parece que estamos muito longe disso. As condições políticas do acirramento do conflito estão dadas. Essa grande explosão em Moscou, que deixou dezenas de vítimas, entre feridos e desaparecidos até aqui, provavelmente, infelizmente, mortos, tá? Ainda que nós não possamos nos antecipar, sugere que, efetivamente, a gente está construindo as condições políticas para o agravamento do conflito. Boa noite, mais uma vez, ao Tomás Bonetti, que diz aqui: Rogério, se a contraofensiva falhou, como o Putin diz, por que ele vai decretar a lei marcial? Obrigado pelo superchat. Tomás, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho, e aí sendo muito franco, vocês sabem do nosso maior esforço para fazer realmente análise e não propaganda. Me parece que, em termos territoriais, não houve avanço substancial. Me parece que, em termos territoriais, você tem uma posição relativamente estanque há um ano. Então, uma posição de relativo impasse no que tange ao fato de nem a Rússia fazer progressos expressivos, tampouco a contraofensiva ucraniana conseguir posições expressivas. Isso quer dizer que isso permanecerá assim ad perpétuum? Não sabemos. E a pergunta do Tomás, ela está colocada em relação ao aspecto da mobilização, me parece que é procedente, porque a Rússia, inclusive, teria feito alguns comunicados, algumas menções, algumas características que são de cunho protocolar, em direção a apontar, inclusive para a Organização das Nações Unidas, em termos legais, que pretende uma mobilização. Só que a gente pode olhar isso por várias nuances. Pode ser uma precaução em relação ao fato de que os ucranianos possam ter êxito em relação à sua ofensiva, à sua contraofensiva, que dura mais de 2 meses, me parece 65 dias. Se não me falha a memória, nós estamos falando de 4 de junho, pelo menos quando ele é oficialmente anunciado. Ou pode significar também que os russos pretendam fazer ações de caráter ofensivo. Então é uma situação que precisa ser observada. Nós não podemos determinar qual seja o objetivo. Essas duas possibilidades, eu diria que são praticamente concorrentes. Se a gente pegar os mapas, nós podemos pegar os mapas, eu sempre digo, peguem os mapas das duas fontes, dos dois lados, mesmo se tratando de fontes abertas. E você vai ver que desde agosto do ano passado você tem um impasse onde não existem ganhos territoriais muito expressivos. Então, pode ser que os russos estejam fazendo uma eventual preparação para uma mobilização geral em função de precaução no que tange ao desenvolvimento de êxitos na contraofensiva ucraniana, ou pode ser que os russos estejam se preparando para ações de cunho ofensivo. Há que se observar.